Fases de implementação da economia circular e seus impactos. Olá, meu nome é Alexandre Galana, presidente da EATO, e hoje estou aqui para falar mais um pouco sobre economia circular, logística reversa e os impactos desses temas no nosso dia a dia e no ambiente das empresas. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Se você está aqui nos acompanhando, você deve ter tido contato com alguns temas e algumas palavrinhas que a gente já vem falando bem frequentemente. Economia circular, logística reversa, qual é a diferença entre elas? Caso você queira se aprofundar um pouco mais nesses temas, a gente tem um vídeo específico falando sobre isso, mas hoje a ideia é a gente fazer um pequeno resumo, trazer uma visão um pouco mais popular do que de fato é a economia circular. Tratando agora dessa visão um pouco mais simplificada, eu vejo a economia circular como um modelo econômico onde não existem resíduos. Basicamente, é um modelo que ele é todo pensado e desenvolvido para que a gente consiga manter os recursos naturais que já foram extraídos dentro de ciclos econômicos de reaproveitamento, diferenciando da lógica de economia linear, aquela que a gente produz, utiliza e faz o descarte. É exatamente a partir desse momento, olhando para esses recursos que já foram extraídos e que já foram utilizados, que a EATO vem fazendo um trabalho, desenvolvendo soluções para promover ainda mais a circularidade desses materiais, olhando para o que hoje está presente em uma cadeia linear, materiais que hoje são utilizados e descartados, e desenvolvendo soluções para promover a reinserção desse material, fazendo com que os nossos clientes tenham condições de fazer essa transição para uma economia mais circular. Uma dúvida muito frequente é como fazer essa transição de uma economia linear para uma economia circular? E a gente tem muito uma visão de estágios. Depende muito do momento da empresa, do posicionamento da marca, da estrutura existente. A EATO vem fazendo um trabalho com marcas que estão em diferentes índices e níveis de maturidade. Todo o trabalho começa exatamente com um diagnóstico, com um planejamento. A ideia é a gente olhar hoje para o portfólio de embalagens, fazer um diagnóstico da composição dessas embalagens, fazer uma análise de mercado, entender como que estão estruturados as cadeias de reciclagem desses resíduos, para depois a gente voltar para dentro de casa, montar um plano de ação que vai considerar. E quais são esses estágios? Bom, são diversos, mas ao longo da nossa jornada o que a gente vem vendo é, primeiro, uma empresa que praticamente não tem nenhuma iniciativa voltada para a logística reversa, para a economia circular das suas embalagens. O intuito, nesse primeiro momento, a partir dessa análise, é identificar quais são as metas da companhia, tanto metas legais quanto metas relacionadas ao negócio em si, o que ela pretende com essas iniciativas, ela tem o interesse de posicionar a marca como um diferencial competitivo. Só que muitas vezes, nesse estágio inicial, é um pouco complicado justificar um investimento significativo de recursos nessa frente. E a EATO faz exatamente esse trabalho, de adequar as soluções aos recursos e aos interesses da empresa. A partir desse momento de descoberta, onde a empresa vê que já é possível investir em sustentabilidade, em logística reversa, que muitas vezes isso é colocado como um bicho de 7 cabeças e não é, a EATO começa a expandir essas soluções, levando elas para níveis de maturidade maior. No primeiro momento, implementamos soluções voltadas para o retorno dos resíduos. Por exemplo, pode ser um projeto de logística reversa, pode ser uma ação de apoio a alguma iniciativa já existente. Porém, destinar adequadamente os resíduos não basta. É aí que a gente começa a olhar para níveis mais maduros de soluções. O que é possível fazer com esse material para que ele volte para um novo ciclo produtivo, um ciclo que valorize aquele material, que possa retornar inclusive para o ciclo do nosso cliente. Ou seja, como que eu posso pegar esse resíduo que até então ou era descartado incorretamente, ou às vezes era encaminhado para uma rota de reciclagem, para um mercado que a gente chama downcycling, né? Onde a gente tem uma aplicação que reduz o valor agregado daquele material e volta aquilo para o próprio ciclo produtivo do cliente, olhando para a valorização, quem sabe até o retorno para uma cadeia fechada, para o próprio material. Esse é um trabalho que a EATO executa e que as marcas vêm fazendo em conjunto nessa jornada, exatamente alcançando novos níveis. É óbvio, a gente precisa de investimentos maiores, porém, o potencial que você tem de geração de valor para a marca, para o produto, através dessas iniciativas, é imenso, o que justifica, inclusive, maiores investimentos. O engajamento do time de comunicação, o engajamento do time de compras,
até que a empresa inteira esteja estruturada para o modelo de economia circular. Bom, e como identificar qual é o momento de evoluir de estágio? A gente diz muito que é super possível você utilizar a economia circular como um diferencial competitivo. Então, muito dessa percepção vem de um entendimento e de um diagnóstico, primeiro, do momento de mercado. Começa, óbvio, falando de obrigações legais. O que a legislação exige? Você está sujeito, por exemplo, a uma multa, a um bloqueio numa renovação de licença ambiental? Esses são critérios básicos, mas eu imagino que a sua empresa muito provavelmente já está ciente desses critérios. Porém, a IATO entra fazendo esse trabalho de identificação. Atualmente, a sua empresa possui algum passivo em relação às iniciativas que ela faz de logística reversa e economia circular? A partir disso, vem muito do entendimento de momento de mercado. Com diversos clientes, a gente identificou que a marca, ao lançar uma iniciativa desse tipo, ela estaria sendo a pioneira naquele segmento. E isso justifica, muitas vezes, ela assumir à frente, levar sustentabilidade como um diferencial do seu produto frente ao seu consumidor. É uma questão realmente de você ou querer assumir o pioneirismo daquela frente, usar isso como um diferencial competitivo, ou muitas vezes você ser um dos poucos players do mercado que ainda não fazem nenhuma iniciativa. É uma questão de ficar para trás. A gente fala muito, economia circular vai ser um fator determinante para o sucesso de muitos negócios no futuro. E entender ao momento do seu negócio e quando evoluir adequadamente, de acordo com a movimentação de mercado, é essencial para que você se mantenha atualizado e que sua empresa continue tendo sucesso no crescimento. E quando nós falamos das soluções que já estão no estágio mais avançado de maturidade, naturalmente nós estamos falando de soluções muito complexas. Se você parar para pensar, eu costumo dizer muito, por anos o mercado se desenvolveu em uma direção, o conceito de extração, produção, distribuição, consumo, e de repente numa curta janela de tempo a gente tem que fazer esse caminho todo inverso. Esse desafio envolve muitos atores, é uma rede muito complexa de atuação, de conexão e de gestão dessas partes. É exatamente aí que a IATO entra. E uma coisa que a gente viu muito nos últimos anos é a importância da transparência nesse processo. Por quê? Cadeias complexas, desafios grandes, exigem investimentos significativos. E quando você faz isso, é super importante você ter clareza de como esse recurso está sendo aplicado, onde está sendo aplicado, monitorar critérios de eficiência, de adequação dos recursos disponíveis ali ao momento do projeto. Então, sem dúvida, cadeias hoje mais avançadas exigem um envolvimento dos atores significativo. E ter uma entidade que centraliza isso, organiza, comunica com esses diferentes elos, sendo inclusive esse elo tradutor. A gente costuma dizer, pensa a complexidade que é para uma cooperativa de catadores conversar com uma grande indústria, uma marca aí que está no segmento há mais de 100 anos. É muito difícil, elas falam linguagens muito diferentes. E se elas tentarem fazer projetos em conjunto, muitas vezes isso gera um choque. É exatamente a importância de entidades como a IATO nesse meio termo, fazendo essa tradução, essa conexão, não apenas entre esses dois atores, mas entre os diferentes elos que existem dentro dessas cadeias. E para esclarecer um pouquinho mais como que a gente faz isso na prática, eu vou trazer aqui alguns cases para vocês de projetos que nós já tivemos dentro de casa. O primeiro é um case super interessante de uma marca, de uma empresa hoje do segmento da construção civil, que produz produtos e utensílios que estão dentro das casas de muitos dos brasileiros. Basicamente, essa empresa não tinha um diagnóstico do que era feito com os produtos do seu portfólio no momento que eles eram descartados. São produtos de longa duração, produtos que nós usamos nas nossas casas por 10, 15 anos, e havia uma percepção de que já existia uma cadeia estabelecida para a reciclagem desses materiais. Foi exatamente nesse estágio de descoberta, nesse momento inicial, onde despertou o interesse, o que é feito hoje com os nossos produtos no estágio pós-consumo, que a IATO entrou. Nós fizemos todo um trabalho de diagnóstico, num portfólio bem grande de produtos. Nós fizemos regionalmente, fizemos todo um trabalho de pesquisa com os principais elos, entrevistamos cooperativas, recicladores, assistências técnicas, para exatamente chegar num diagnóstico e apresentar se aqueles resíduos de fato já tinham uma cadeia de reciclagem bem estabelecida ou não. E muito além, se nós poderíamos buscar valorizar ainda mais esses materiais, quem sabe inclusive retornando para a cadeia produtiva do nosso cliente. A partir desse diagnóstico, nós montamos alguns planos de ação onde a empresa entendeu quais eram os próximos passos que ela poderia dar no curto, médio e no longo prazo.
Um outro case muito interessante que a gente tem dentro de casa é de um cliente que já nos trouxe um desafio em um estágio um pouco mais avançado de maturidade. Era um cliente que ele já fazia a compensação das suas embalagens por meio do mecanismo de créditos de logística reversa, porém ele tinha em seu portfólio as embalagens flexíveis. Uma embalagem extremamente complexa de reciclar. No Brasil hoje não tem uma cadeia em larga escala estruturada para reciclagem desse material, mas ele via a necessidade de estar investindo na estruturação dessa cadeia e conseguir gerar isso como um diferencial competitivo para o seu negócio. Foi a partir desse momento que a Yató iniciou um trabalho com ele então um pouquinho diferente. Nós fizemos o mesmo diagnóstico, entendemos o estágio de maturidade do negócio, as metas dele, os interesses dele e mais também o momento de mercado. Um ponto muito interessante foi que esse cliente nos trouxe a vontade de implementar pontos de entrega voluntária para a coleta desse material. Pela expertise da Yató e também pela nossa percepção das características do resíduo, a gente entendeu que seria muito pouco eficiente a gente implementar essa estratégia junto ao consumidor. Apesar disso elevar a percepção de valor frente ao consumidor, ter um contato ali no ponto de venda, não seria efetivo, seria basicamente um desperdício de recursos dado todo o contexto do material. O que nós fizemos então foi de fato implementar um projeto voltado para as cooperativas de catadores, associado à coleta seletiva, que é onde de fato esse resíduo chega em larga escala, de maneira que todos os resultados dessa iniciativa, que aí sim permitia ele alcançar metas um pouco mais audaciosas, ele pudesse trabalhar isso na comunicação, de forma a colocar isso na embalagem, na sua comunicação nas redes sociais e levar todo esse impacto que ele estava gerando e essa visão de futuro que ele possui, voltada para a circularidade, para o seu consumidor, mantendo e entregando a mesma percepção para o cliente final. Estamos chegando ao final deste vídeo e se você gostou do conteúdo e se identificou com alguns dos pontos que eu trouxe aqui, não deixe de entrar em contato conosco. Muitas dessas dúvidas que os nossos clientes trazem estão presentes no dia a dia de muitos negócios. Tenho certeza que a gente consegue entender qual é o momento e te ajudar a se posicionar, construir planos de ação para que o seu negócio faça uma transição para uma economia mais circular. Conte com a gente, nós contamos com você para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações através do sininho para estar por dentro de todos os conteúdos que nós lançamos aqui. Muito obrigado!